só tenho a agradecer a gestão da direção de centro, porque o professor Fredis montou uma equipe de muita qualidade, tanto que a gente, né, assumiu a direção de centro e não fizemos nenhuma mudança, né? Nem de gestão de pessoas, nem administrativo, nem de secretaria, equipe maravilhosa. Então, eu não sei falar sobre o que elas irão falar, por isso que eu vou só abrir a reunião, elas que vão nos dar as coordenadas, né? E é muito importante a presença de vocês, porque a gente está tendo muitas dificuldades, inclusive agora, dificuldades que podem, né, Alana, refletir financeiramente no bolso de cada um de nós. Então, chegou no ponto que chefias e coordenações podem ser responsabilizadas se não fizerem o beabá do sistema. Então, a gente precisou dessa reunião. Agradeço a presença de vocês, professor Fábio, professora Lígia, né, que estão aqui como representantes de coordenação e de chefia, e os demais técnicos administrativos que vieram representando aqueles que foram eleitos para o cargo e diligenciaram a presença de vocês. Né? Agradeço a presença de cada um de vocês, a gente se coloca à disposição para depois da reunião, né, meninas, também fazer a assessoria de quem ainda tiver alguma dúvida. A Alana disse que vai deixar gravado, né, no YouTube, para depois vocês consultarem. Então, eu vou me ausentar da reunião depois dessa introdução, porque a gente já tem outras demandas, mas elas vão continuar aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês e nos colocamos à disposição para ajudar, auxiliar vocês nesse processo do sistema, né? Muitos já sabem até fazer, né, Alana? Mas outros vão ter o primeiro contato, então a gente está sempre à disposição. Obrigada, viu, pessoal? E até mais tarde, né? Até mais tarde, Anne. Lígia e Fábio. Até mais. No NDE. Até mais, professora. Obrigada. Beijo. Tchau, beijo. Obrigada. Tchau. Então, obrigada. Eu gostaria, Alana, só gostaria de dizer que Kelma está meio adoentada, eu pedi para ela não vir. Eu estou representando aqui a equipe da coordenação. Tá viu? Ótimo, professora. Meus queridos, porque são meus queridos, são meus filhos. Menos Zé, porque Zé tem a minha idade. Filho meu. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que ele é bem mais velho. Também concordo com você, concordo. Tudo bem, professora, não tem problema não. Né? Como eu tinha adiantado antes para algumas pessoas, essa reunião ela tem um caráter mais informativo. Né? E a gente também gravou alguns tutoriais, a gente já colocou no YouTube da coordenação, eu vou repassar o link depois, certo? Essa reunião eu também vou disponibilizar por lá, tá? Eu estou gravando usando o meu computador mesmo, porque eu me enrolei aqui para gravar no Meet, mas depois eu vou colocar ela por lá, para que sirva, né, de consulta e para esclarecer quaisquer dúvidas. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, a gente conseguiu aqui representantes de todos os setores, né, isso é muito legal. Obrigado, professor Fábio, professora Maria Lígia, Fabi, Fernando, Michele, Talvanes, que também chegou depois, Rodrigo, enfim, eu não vou listar todo mundo não, vocês sabem que estão aqui, eu agradeço demais. Certo? Sim, Alana, só um pouquinho, eu só queria dizer, eu estou aqui, na verdade, fisicamente, mas minha professora também está, viu? Fabiana está ali. Você pode ver tudo aí, no final, a gente vai me ensinar ela mesmo, no final, sabe? Muito justo. Ele está atolado, viu? Eu imagino. E justamente por saber, assim, que querendo ou não, o trabalho remoto, ele demanda mais da gente, né? Porque uma coisa que era uma conversa tem que virar um e-mail, tem que virar uma mensagem e não sei o quê. Então, por isso eu agradeço tanto tempo de vocês e a gente vai fazer o possível para torná-lo o mais útil e produtivo, certo? Então, primeiro, eu vou começar a falar justamente sobre o controle da frequência, né? Antes da implementação do SIG-Ponto, que se deu ali no final, do meio para o final de 2019, a gente usava aquele sistema do CIP, né, que era um sistema próprio da universidade, e o Tribunal de Contas, junto com a Corregedoria, caiu em cima dele, que ele não era adequado, tal, e a universidade implementou o módulo do SIG-Ponto, que já existia no sistema, né, precisou reconfigurar. E por enquanto, e até onde eu sei, isso não deve mudar, ele é válido para os técnicos, os técnicos administrativos, né? Precisamos fazer o registro de frequência diariamente, né?
Mas ele também tem uma opção de frequência, que equivale àquela folhinha mensal que os professores também assinavam, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença dos dois, né? Então, como é que a gente vai estruturar aqui essa conversa? O técnico administrativo, ele acessa a plataforma no sistema normal de trabalho presencial, ele precisa acessar a plataforma todos os dias para registrar a frequência, né? A entrada, saída para o almoço, retorno do almoço e a saída definitiva. No dia que ele não registra todas essas ocorrências, ele precisa registrar uma ocorrência para justificar aquela ausência. Então, se por acaso eu cheguei na hora, tudo certinho, mas não tinha internet, a internet demorou 2 horas para voltar, né? Eu não vou bater meu ponto de entrada com 2 horas, porque depois aquilo vai dar problema para mim, eu vou ter que pagar 2 horas de trabalho que não existiram, que não faria sentido. Então, quando isso acontecer, a gente vai registrar uma ocorrência referente a erro, né, e justificar que no dia tal não teve internet, faltou energia, qualquer coisa desse tipo, né? Como a gente teve aquele dia, né, que a gente teve problema com as chaves, né, e a gente não conseguia nem chegar à sala para poder bater o ponto. Então, num fato óbvio desse, que não vai estar previsto no sistema, não vai ter uma ocorrência, né, de ausência de chave, a gente coloca uma ocorrência genérica de erro, né, e ao final do mês, perto do final do mês, o chefe imediato precisa homologar essa ocorrência, certo? Isso aí, de acordo com as resoluções da universidade, trabalho, é responsabilidade da chefia imediata, certo? Esse controle da frequência, tanto de professores, né, ligados ao departamento, quanto de técnicos administrativos que estejam ligados a esses setores, né? Então, a responsabilidade imediata do técnico é registrar as ocorrências para qualquer dia que ele não tenha conseguido registrar o trabalho direitinho, e a do chefe imediato é de fazer a homologação ou não, se por acaso tiver algum problema naquele registro de ocorrência, né? O chefe imediato, ele pode recusar a homologação, digamos assim, a pessoa colocou 2 vezes, a pessoa colocou uma ocorrência errada, né? A pessoa, às vezes simplesmente por erro mesmo, porque clicou na opção errada sem querer, né? Então, o chefe ele pode recusar aquela ocorrência, pedir que seja feita uma nova, né? Ou pode ele mesmo fazer isso. Só para dar um exemplo aqui, os departamentos, tudo bem que tem relativamente poucos servidores, mas dentro da direção de centro, que ficam lotados, as pessoas da biblioteca, as pessoas da pós-graduação, as pessoas da direção de centro, né, as pessoas do núcleo de prática jurídica. Então, para a gente, por exemplo, chegar e dizer, olha, não, vou refazer essa ocorrência aqui de fulano, de cicrano, de beltrano, já fica muito mais trabalho acumulado. Então, isso tem que ser acordado, na verdade, essa dinâmica ela precisa ser acordada dentro do setor imediato. Porque esse contato direto de chefe, eu não consegui bater meu ponto hoje, porque teve isso, o chefe, não, tudo bem, registre lá a ocorrência que eu vou homologar, né? Então, esse contato diário precisa ser feito entre servidor e chefia imediata, certo? Aí, uma vez homologadas as ocorrências, o problema não está resolvido, porque é necessário homologar o ponto do mês, né? E quando é que o chefe vai fazer isso? O chefe vai fazer isso até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, teve um feriado entre esses primeiros 5 dias do mês, posterga por mais um dia, né? Ou esses primeiros 5 dias do mês caiu no fim de semana, então é o 5º dia útil, certo? Esse prazo, ele não costuma ser negociável, certo? Ele não é alterado com facilidade, certo? Porque a universidade precisa enviar essas informações para a administração superior, né? Então, eles têm esses primeiros 5 dias úteis de um mês para coletar as informações dentro dos setores, e normalmente aí até o dia 15, 16, 18, que é quando fecha a folha de pagamento, né? Então, se houve algum problema naquele mês e aquele ponto não foi homologado, o ponto daquela pessoa vai ficar em aberto. E aí, qual é o problema que isso pode acarretar? Problema no pagamento. Porque aquelas informações vão precisar ser enviadas para a administração superior, certo? E isso pode acarretar em problemas diretos na folha de pagamento.
Por que você está dizendo isso, Alana? A gente nunca teve isso. Então, né, recentemente, a gente foi informado de que a folha de ponto, o sistema de ponto eletrônico, vai ser integrado à folha de pagamento. Né? Então, por isso que vocês devem ter recebido isso por e-mail também. A gente esclareceu para quem perguntou, mas eu queria fazer essa reunião para esclarecer de uma vez. Por isso que vocês devem ter recebido e-mail falando sobre a homologação automática das frequências, que são coisas diferentes do ponto eletrônico. Então, nós temos 3 procedimentos diferentes. Homologar as ocorrências diárias, homologar o ponto eletrônico mensal e homologar a frequência, certo? Essa frequência... Não, tudo bem, professora, quer falar? Repete de novo as três As ocorrências diárias, certo? Ocorrências. O ponto eletrônico mensal, certo? E as frequências. Né? Essa frequência, justamente, ela equivale, como eu falei, àquela folhinha mensal que todo setor recebia. Né? Então, essa frequência, ela vai estar ligada aos professores. Né? Então, se por acaso, né, tem algum professor com algum problema de frequência, alguma coisa assim, né, do mesmo jeito que tinha a opção para o chefe colocar ali a quantidade de faltas, né, do servidor e assinar e enviar, né, ele tem essa opção aqui, certo? No vídeo que eu disponibilizei no YouTube, eu vou colocar o link daqui a pouquinho, eu explico bem direitinho, passo a passo, de como fazer cada um desses, certo? Eu preferi gravar porque aí quem quiser consultar depois pode consultar, fica bem à vontade. Né? Só peço desculpas por qualquer atropelo. Cadê aqui nós? Achei. Tá aqui o link do canal, que tem inclusive a apresentação do ano passado, a apresentação da chapa. Mas estão aqui os 2 vídeos também. Desculpa, estava esperando o barulho da moto melhorar para voltar com o microfone. Então aqui tem esse procedimento e eu só quero aqui chamar a atenção na reunião justamente de novo para essa possibilidade de ligação com a folha de pagamento. Então é importante que a gente mantenha o ponto da gente em dia. Sei lá, eu me ausentei, eu faltei por qualquer motivo, eu não demore a registrar aquela ocorrência, né, e que o chefe ele não deixe para o final do mês para fazer todas essas homologações, porque pode acumular muito trabalho. Né? Durante o trabalho remoto, a gente da direção do centro tem homologado as ocorrências referentes ao trabalho remoto, porque está todo mundo de trabalho remoto. Então, não faz sentido a gente ficar cobrando um acompanhamento tão preciso assim, tão individual, até porque o acompanhamento do trabalho dia a dia, isso se faz direto com a chefia. Né? Então, para facilitar o trabalho das chefias imediatas, a gente tem homologado as ocorrências referentes ao trabalho remoto. No trabalho presencial, não tem como a gente fazer isso, porque presencialmente a gente está ali na direção do centro, eventualmente a gente sai, vai num setor, né? Mas a gente não tem como acompanhar que fulano não veio, que cicrano não veio porque, né, amanheceu adoentado ou teve um imprevisto em casa. Né? Esse acompanhamento diário, quem faz é a chefia imediata. Então, quando a gente retornar ao trabalho presencial, a gente não vai fazer... Quando a gente voltar ao presencial, a gente não vai fazer essas ocorrências diariamente. Certo? A gente não vai homologar essas ocorrências diariamente. Isso aí vai ter que ser feito pela chefia imediata. Ok? Sobre o ponto eletrônico, é basicamente isso. Certo? Só reiterando. Alana, deixa eu só fazer uma pergunta. Claro, Fernando. Me diga uma coisa, essa questão da integração, atualmente, certo, o ponto eletrônico, ele não está integrado à folha de pagamento, não, vinculado diretamente à folha de pagamento, não. Não, vinculado diretamente, não, a informação precisa ser enviada manualmente. Certo, aí me diga uma coisa, você já tem, assim, um prazo de quando vai haver essa ligação imediata do ponto com a folha de pagamento? Vocês têm alguma... Não, Fernando, não foi falado pra gente, não. Mas, assim, como a Projeto já está dando alguns encaminhamentos, como fazer essa homologação automática das frequências do ano anterior, né? Por isso que a gente mandou aquele e-mail perguntando, olha, quem tiver alguma pendência, verifique, veja junto com o seu chefe.
né? Foi nesse sentido, já é uma movimentação nesse sentido. Então, assim, não deram data, mas não deve demorar muito. Pronto, outra coisa que eu gostaria de saber de vocês, já que são de gestão de pessoas, né, se vocês puderem responder, é o seguinte, para um servidor fazer um acompanhamento, né, um pouco maior dessa questão da frequência de homologação, ele não tem acesso, o servidor não tem acesso. Isso é apenas até para ajudar o chefe, caso as atribuições do chefe o façam esquecer. Tem como a gente verificar essa questão da homologação, ver se tem algum mês que não foi homologado, mais ou menos nesse sentido? Você tem como ver a sua, Fernando. Tem. Eu posso até gravar um videozinho com esse passo a passo depois. Você tem como ver a sua, você não pode ver a dos outros. Estão testando um módulo para que a gente, a GP, consiga verificar também. Né? Mas pelo que eu entendi, ele ainda está em fase de testes. Ele já está sendo usado, mas assim, ele ainda está em fase de melhoria. Né? É porque eu digo isso, graças a Deus, as minhas chefias, né, são lá, proativas demais nesse sentido, a gente não tem problema. Mas assim, eventualmente pode às vezes até acontecer, tá entendendo? As chefias são tão atribuladas, cheias de coisas para resolver, que às vezes acaba esquecendo. Então, assim, se nós pudéssemos verificar, entendeu? Dizer assim, professora ou professor, tá faltando isso aqui. Então, assim, seria até uma ajuda para a chefia, tá entendendo? Sim. Para não esquecer. Né? Concordo. E aí, eu vejo no Seguir RH, mas assim, eu não sei qual é a aba, entendeu? Assim, mais ou menos isso. Eu vou gravar um videozinho Pronto, só com esse pedacinho. Se você fizer isso, também ali. Seria bastante interessante. Obrigado, viu, Alana? No Seguir RH você consegue consultar todo mês, tanto se seu ponto foi homologado, quanto as ocorrências, se estão sendo homologadas pela chefia, só a sua, né? Isso. Mas por isso que é importante, como a Alana enfatizou aí, que as chefias façam isso que torne isso um hábito, todo mês, até o 5º dia útil, homologar o ponto, a frequência e as ocorrências. São 3 coisas diferentes, né? As ocorrências eu vejo legal, entendeu? As ocorrências eu vejo legal. Agora, sim, é exatamente a homologação, tá entendendo? Ela sempre passa, ela diz assim, gente, o ponto tá homologado, tá ok, sem problema nenhum, tá entendendo? Mas é sempre frisando. Às vezes pode ser que a pessoa acabe esquecendo, por N fatores, né? Então, assim, seria interessante, como a Alana vai fazer esse tutorialzinho aí. Pronto, certo. Pode falar, Fabiana. Ô, Alana, mas me diga uma coisa, a homologação de frequência não era um papel da chefia, vai ser, Uhum. Isso. Porque a gente homologava a ocorrência e homologava o ponto eletrônico mensal. A chefia, a frequência a gente não fazia. Vai ser também, viu? Cristo. Mas assim, uma vez feita a ocorrência e uma vez feito o ponto eletrônico, a frequência ela é super tranquila. Porque é só no videozinho que tem ali, você vai ver, Fabi. E bijar pra gente já começar a fazer, A partir desse mês já, viu? Cristo. Mas é bem rápido, tranquilo. Feitas as ocorrências e o ponto eletrônico, ela é tranquila, viu? Beleza. Certo. Sobre o ponto, é basicamente isso. E eu vou passar agora a palavra para a Luísa, que ela vai falar das férias. Não sei, professora, alguém quer perguntar alguma coisa? Professora Maria Lígia pareceu que ia falar algo. Não, tudo bem. Eu vou informar aos meninos, né? As minhas meninas e meus meninos. E aí, qualquer dúvida eu tiro com você e vou passar o link. Viu? Claro. Não se preocupe. Pode começar, Luísa. Bom dia de novo, todo mundo. Então, eu vou falar sobre as férias, porque muitos servidores têm procurado a gente, principalmente na questão da alteração de férias. E aí, vou falar assim, sucintamente sobre essa questão. A Alana gravou um vídeo também ensinando como alterar e homologar as férias. E a gente fez preparou um PDF também que resume brevemente esse tópico. Como vocês já devem saber, as férias são marcadas automaticamente pelo STI no Seguir RH em meados de outubro de cada ano, as férias do ano seguinte, né? São marcadas em meados de outubro.
do ano anterior, pelo SIG-RH, e os servidores que desejem alterar as férias devem fazer após essa marcação automática, porém respeitando os prazos previstos na portaria 20/2020 da Progep ATEPLAN. Essa portaria eu posso mandar o link para vocês. Respeitando o prazo de 60 dias para a marcação de férias, 60 dias antes do gozo, e 45 dias para alteração. E a gente tem que estar bem atento a esse prazo, porque muitas vezes o servidor quer mudar as férias e marca em cima da hora e acaba perdendo o adiantamento da metade do 13º, da gratificação natalina, e do terço de férias, né? Então, como envolve, principalmente a primeira parcela de férias, como envolve essa questão financeira, a gente tem que respeitar esse prazo. Michele, 60 dias para marcação e 45 dias para alteração, certo? A Progep está sempre colocando no site o calendário, está sempre atualizando o calendário com o fechamento da folha, que aí vocês podem acompanhar o prazo de fechamento da folha até para se guiar para alterar as férias no SIG-RH. Nesse PDF que a gente preparou, a gente colocou o passo a passo como alterar as férias, né, do servidor. E lembrando que após essa alteração, tem que haver ainda a homologação da chefia imediata, certo? Então, assim, é uma coisa que o servidor deve conversar com a chefia, com os colegas de setor também, para evitar coincidir com os outros colegas e o setor ficar fechado. E, óbvio, tem que ter a homologação da chefia. Eu vou só destacar aquilo que é o seguinte, às vezes o pessoal tem um imprevisto, acontece alguma coisa e quer mudar as férias em cima da hora. Isso é um problema. Porque essas informações, se você resolve fazer tipo 5 dias antes, por exemplo, essas informações não têm um tempo hábil de serem enviadas para o CIAP. Entendeu? Então, por mais que muitas vezes a gente consiga até homologar, por acaso, porque o calendário está aberto, né, a gente consiga homologar dentro do SIG-RH, no CIAP elas não estarão atualizadas. Então, para a universidade você vai ter uma informação e para o governo federal você vai ter outra. Isso, já aconteceu muito, né? Isso. Do SIG-RH tá um período de gozo e no CIAP tá outro. Exato, exatamente. Que mais? Bom, o servidor ele pode fracionar os 30 dias de férias em até 3 períodos, e quando a gente faz a marcação ou a alteração, automaticamente a metade da gratificação natalina já vai para o primeiro período de férias. Então, se o servidor não quiser receber por algum motivo, nesse primeiro período de férias, ele vai ter que desmarcar lá no SIG-RH e colocar para receber tudo junto depois. Isso aí também, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode explicar como é o procedimento, como é feito no SIG-RH depois. E acho que é tudo, não é, Alana? Mais alguma questão? Não. Alguém tem alguma dúvida sobre marcação ou alteração de férias? A gente já está conseguindo alterar, porque tinha um decreto que não permitia. Já, foi revogado, Fabiana, e a gente consegue. Legal. E Michele também trouxe Eu tinha uma dúvida, mas é exatamente essa que a Fabiana já fez. Certo, não. É possível, sim. Inclusive, para professores em cargos de gestão, como chefia de departamento, coordenação, etc., né, é sempre possível alterar as férias para que elas não aconteçam no período necessariamente das férias nas férias coletivas. Por quê? Porque, por exemplo, férias coletivas em janeiro, o mês inteiro, muitas vezes cai em período de matrícula. E aí o coordenador não pode se ausentar. Ou se ausenta o coordenador, mas não pode ausentar o vice. Né? Por exemplo, também em período de férias coletivas costuma ter lançamentos de disciplinas, e aí o chefe do departamento não pode se ausentar. Precisa ter sempre alguém responsável por isso. A mesma coisa acontece na direção. Né? Que apesar que, tipo, na direção de centro, no mês de janeiro, ele é um pouco mais tranquilo, ok, mas a direção não pode ficar acéfala. Né?
Então, não dá para que os 2 professores se ausentem porque é o período de férias coletivas, né? Então, nesses casos de gestão, né, chefias, de cargos de chefia, e professores que estão voltando de licença maternidade, né, são os únicos casos em que os professores podem gozar férias em períodos diferentes. Só que, se esse professor também dá aula, isso precisa ser muito bem pensado para que não haja prejuízo, né, nas aulas, né? Então, sei lá, se o professor negocia calendário, adianta aulas, faz alguma coisa, certo? Isso pode ser acordado, sim, sempre com a chefia imediata, né? Então, professora Maria Lígia, por exemplo, né, se quiser alterar o período dela de férias, junto com a professora Alessandra, pode fazer sim, mas isso tem que ser acordado com a professora Marília, para que justamente as aulas que elas vinham a ministrar na graduação não sejam prejudicadas por esse afastamento em um período diferente, certo? Então, tudo isso é possível, sim, mas sempre com o aval da chefia imediata, né? A homologação, como o Luísa falou, ela é responsabilidade da chefia também, certo? A gente, como AGP, pode fazer isso? Pode, com o aval da chefia. Eu não vou fazer nunca uma homologação de férias sem o conhecimento da sua chefia, porque depois seu chefe vem e diz: ah, mas eu não queria que fulano entrasse de férias agora. Aí eu disse: que pena, né? Então para isso não acontecer, né, a gente sempre vai fazer isso com o aval da chefia, né? Aí eu vou partir agora para as dúvidas do chat, né? Michele perguntou aqui. Isso. Pode falar, Lu. Michele pediu para explicar essa questão da alteração da gratificação. Então, a gratificação natalina, que é a mesma coisa que o 13º salário, ela é dividida em 2 parcelas, né? Normalmente a gente recebe a primeira metade da gratificação natalina no mês de gozo da primeira parcela de férias e a outra metade a gente recebe em dezembro. Então, automaticamente, essa primeira metade já é mandada para o servidor na primeira parcela de férias. Caso você não queira receber, Michele, essa primeira metade do 13º nesse primeiro gozo de férias, caso queira receber tudo junto, depois, no final do ano, você tem que especificar isso no SIG-RH. Desmarcar lá, tem uma caixinha em que você marca ou desmarca o adiantamento da metade da gratificação natalina. Ficou claro? Não. Ficou sim, viu? Ficou claro. Obrigada. Mais alguma dúvida? E só para esclarecer aqui o ponto que a professora Maria Lígia levantou, Rodrigo tem uma dúvida, né? O calendário acadêmico coloca férias coletivas. Ele coloca, professora, exatamente por isso, porque a maioria dos docentes realmente vai gozar férias no período de férias da universidade, né? Só que existem esses casos de docentes que ocupam funções de chefia, que ocupam funções de gestão, né, que não podem se ausentar nesses dias de maneira ininterrupta. Aí até tiram 15 dias no começo do ano, né, revezam com o vice e esse tipo de coisa, né? Aí, como eu disse, isso é possível sim, desde que não prejudique o andamento, né, da atividade docente, claro, né, e que não prejudique o andamento geral, né, para que justamente o setor não fique acéfalo e o professor, tanto quanto o técnico, tenha direito de gozar os seus dias de descanso, tá? Rodrigo, pode falar. A minha dúvida é a seguinte, tendo em vista que tem vezes que pode ser, como vocês falaram, que é difícil ocorrer essa alteração de férias, fora do prazo e tudo mais, implica em alguma infração funcional, seja para a chefia, seja para o servidor, fazer um acordo com a chefia no sentido de, olha, eu tenho 5 dias de férias para o mês de setembro, só que ia acontecer uma coisa e tudo mais, eu iria, sei lá, talvez ter que viajar semana que vem. Eu poderia fazer o gozo dos 5 dias semana que vem e os 5 que eu tenho em setembro não realizados, vim trabalhar normalmente. Isso daí poderia implicar alguma infração para a chefia ou para o próprio servidor? Deu para entender a pergunta? Deu para entender. Pode falar, Lu. Não, pode falar, é só isso. Assim, a Progep não recomenda que esses acordos informais sejam feitos. O ideal é que seja tudo formalizado via SIG-RH. Mas esses imprevistos acontecem, né? Então, se for o caso, você pode fazer um acordo informal com sua chefia, gozar
desses dias de férias num período diferente e depois trabalhar, mas não é o recomendado. Que eu saiba, não existe nenhuma punição, nem você sabe, Alana? Eu desconheço, mas assim, o que é que acontece na prática? Aqueles seus dias que você vai trabalhar, você vai estar com o sistema de ponto bloqueado, porque ele vai estar mostrando você. Isso. Né? Quem vai ter que atestar seu ponto vai ser o seu chefe. Quem vai ter que atestar seu ponto é a sua chefia. Então, nesses casos, Rodrigo, caso justamente não haja maneira de resolver isso formalmente, eu recomendo pelo menos uma declaração que seja assinada, entendeu? Que isso fique registrado no sistema. Isso. Depois, né, para que você possa às vezes até se lembrar mesmo, porque se você é chamado, mas esse dia aqui estava de férias, por que não tem todos esses documentos assinados no seu nome? Né, sim, é verdade. Aí você vem e diz, não, olha, eu fiz esse acordo conforme isso aqui, por conta disso. Então você pelo menos fica documentado. Né? Então, no caso disso acontecer, é a nossa recomendação. E eu falo porque, assim, isso pode acontecer comigo, né? Antigamente era um pouco mais flexível, a gente mudava aqui, deixava ok, e o sistema não tinha influência e tal, mas isso, como a gente está sendo cada vez mais fiscalizado e a administração está adotando alguns princípios mais ativos de transparência, né, eu recomendo que, caso isso aconteça, isso seja feito como um acordo e documentado. Okay? Certo. Pode falar. Rodrigo, muito obrigado. Um caso que aconteceu, já deve ter uns 10 anos isso, não foi no meu setor, assim, mas eu ouvi o próprio servidor relatando. Ele fez um acordo com o chefe para fazer uma viagem, e aí viajou, né? Passou 15 dias ou mais fora. E aí ficou tudo acertado entre o chefe e o colega, né? E o colega concordou de ficar naquele período, naqueles dias ali. Isso tudo informalmente, né? E ele até informalmente pagou um valor para aquele colega ficar, né? Entendeu? O colega concordou, mas informalmente ele tirou do salário dele e pagou, né? Para o colega ficar. Então, eu fico e tá, mas aqui para nós, o que aconteceu? Ele mudou de chefe. Assim, naquele período ali mudou de chefe. E o que aconteceu é que o outro chefe disse, não tem nada a ver com isso, não. Aqui você não tem conta, eu não vou homologar. Ele perdeu, acho que 70% do salário, né? Porque todas aquelas fotos ali foram lançadas. Perdeu o dinheiro que ele teve que se comprometer a pagar. E nesse mês ele não ganhou nada. Além de queda coisa, né? Então, assim, acho que uma falha de comunicação. Eu acho que quando passou para outro chefe, por algum motivo, houve a substituição assim, o chefe não teve a coragem de dizer o seguinte, olha, mas eu tenho esse acordo aqui informal e tal, ou não falou e não sustentou. Então isso aí é bom ficar documentado, né? E hoje em dia tem ferramenta para isso. Realmente foi muito bom tocar nesse ponto, viu? E na medida do possível, acho que tanto para as meninas, para a Alana, para a Luísa e tudo mais, evitar, né, esse tipo de prática. Realmente eu mencionei isso. Lá no... Pode falar, Fábio. Lá no departamento funciona mais ou menos assim. Um dia, Fabiana, os meninos chegaram, todos querendo tirar férias nos mesmos dias, né? Aí eu falei, assim não dá, assim você me quer. Eu devolvo e digo assim, olha, decidam aí vocês, né? Entrem num acordo, aí resolvam. Não, mas porque fulano só quer tirar nesse dia? Se eu for fazer, eu vou fazer um sorteio. Né? Então, para não ter sorteio, vocês têm mais condição de negociar. Vocês sabem o que é melhor para vocês. Aí passou uma semana, trouxeram, olha, eles particionaram as férias. Teve gente que tirou 5 dias, talvez, foi tirando. E deu tudo certo, assim, né? Porque, como foi falado aqui, a Alana colocou bem, né? Se todo mundo tirar junto no mesmo tempo, vai ficar sem ninguém, né? Então não poderia ficar sem. Então eu acho que a melhor solução é esse diálogo, assim, porque eu acho que esse tipo de reunião poderia acontecer mais vezes, assim, a gente para lembrar, para trazer novidades, para trazer sempre informações. Por exemplo, eu não sabia que era possível, assim, compatibilizar essa contradição que a Alana falou, que é no SIGA, não foi Luísa, não foi? No SIGA tem informação e no SIGA RH e no CIAP. Pois é, como é que pode? É uma falha no sistema, eu acho, né? Não era para acontecer isso. Como é que consta que ele está de férias em um e no outro não consta? Isso aí eu acho que é importante, porque nós somos professores, a gente não entende, não. Eu digo ao pessoal, olha, não adianta você querer saber mais do que o servidor, do que o técnico, porque nós somos professores, a gente, e eu ainda brinco e faço uma crítica ainda, né?
porque a gente devia estudar mais pedagogia ainda, né? A gente é professor que nunca estudou pedagogia, faz uma disciplina de metodologia de ensino superior no mestrado, né? E vai reproduzir o que a gente aprendeu com todos os erros também, muitas vezes, em sala de aula. Então, acho importante que o servidor faça promover. Eu passei uma batalha muito grande há uns anos atrás, que eu passei 2 anos sem assinar a ata do Conselho de Centro, porque o servidor, ele historicamente, ele não era eleito pelos pares. Então, o que acontecia? Indicavam como servidor um secretário lá do diretor, e por anos e anos e anos não tinha eleição, né? E aí eu comecei a contestar, eu não posso assinar essa ata, porque vocês devem, eu coloquei um e-mail coletivo indicando quais eram os artigos, e eles diziam, olha, é obrigatório fazer uma eleição escolhendo um representante do servidor eleito pelos pares, né? Tudo isso, e aí teve a primeira servidora eleita daqui do CCJ, que foi Samara, a primeira, né, pelo menos naquele período, né? Você lembra disso, Luísa? Lembro. Foi a primeira eleitora eleita. Mas, assim, foram, acho que 2 ou 3 anos com as atas pendentes de assinatura. Hoje, se passar 30 dias, o sistema já acusa, né? Você está com a ata sem assinar e tudo. Mas ali ficaram anos sem assinar aquelas atas e foi passando. Até que um dia eu mandei um e-mail para todos os membros do Consune, do Conselho e tal, e fiquei, assim, até... Tive que me dispor, porque era uma questão também de relevância pelas matérias que estavam sendo colocadas e votadas, e também porque os servidores precisavam. Aí Fernando foi vice de Samara, não foi? Pela primeira vez? Acho que foi Felipe. Felipe, exato. Foi Felipe que foi o vice. Professor, esse negócio de colocar como representante... Não, Fernando, você não era servidor ainda aqui, não. Você chegou depois. A Lana já sabe, igual a Lana, tu me tira dessa. Não, Fernando, foi não. O primeiro vice de Samara foi Felipe, desculpa, foi memória mesmo. Então é isso, só isso que eu queria dizer. Ok, professor, obrigada. Então a gente essa questão tá ok, né? A gente pode passar para o próximo, que acho que é talvez a parte mais escorregadia, que é a questão dos afastamentos, né? Até 2019, né, a gente poderia tirar aquele afastamento dos 3 meses, né, o afastamento para capacitação, que a gente adquire a cada 5 anos, né, de efetivo exercício. Poderia tirar de maneira mais ou menos desburocratizada, né? Bastava que a gente tivesse um curso que atendesse a carga horária, que atendesse aos interesses, né, da administração, que o chefe concordasse. A gente entrava com um processo e esse poderia fazer esse afastamento. Isso valendo tanto para professor quanto para técnico, né? Só que isso não nos pertence mais. Em 2019, foi elaborado um decreto da Presidência da República e também do Ministério da Economia e da Secretaria de Planejamento, falando do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. A moto agora resolveu moer aqui alguma coisa. E esse plano, ele é um documento que vai sendo publicado todo ano pelo governo federal, né, em relação a toda a administração. E todas as ações de capacitação e qualificação estão previstas nesse plano, inclusive afastamentos para capacitação e qualificação, né? Então, todo ano, a universidade emite esse documento, manda para o governo federal aprova, publica, e só depois dessa publicação é que saem previstas as quantidades de afastamentos previstos. Então, por que eu estou destacando necessariamente afastamento? Na verdade, eu tenho aqui, professora, esses links, vou passar depois um PDF, eu já arrumei o documento, só falta eu transformar em PDF para poder passar, viu? Nem se preocupe. Sim, a universidade ela tem que prever nesse documento tanto qualquer ação de capacitação, qualquer curso que ela queira ministrar, né, para o próximo ano, quanto a quantidade, mais ou menos, de servidores que vai se afastar, seja para capacitação, seja para qualificação, né? E aí vocês viram para mim e dizem, Alana, eu não consigo prever isso. Pois é. Minha opinião em relação a isso, ela é impublicável para o momento, especialmente porque eu estou gravando.
mas, infelizmente, não há espaço para contestação. Se a gente não se adequar a isso, a gente não consegue afastar. É simples assim. Então, todo ano... Alana, Só um minutinho, esse, Thalita, tá. rapidinho, porque tu perguntou, tá? Então, todo ano, cada chefia de setor precisa prever os afastamentos possíveis, né? Até 2020, isso não era obrigatório. Em 2019, eles publicaram um documento para 2020 servir de adaptação, né? Mas de 2021 em diante, só é possível se afastar se a sua vaga, digamos assim, estiver prevista nesse plano de desenvolvimento de pessoas. Pode perguntar, Thalita. Alana, esse documento ele é elaborado com uma demanda que os setores indicam, né? Exatamente. É aquele documento que chega para dizer quais são os cursos que a gente vai fazer e tal. Isso, exatamente. Já há algum tempo, a gente já vinha preenchendo, cada setor já vinha preenchendo esse documento, só que a gente só indicava as ações de capacitação que eram desejadas. Um curso de atualização em relação à licitação, em relação a não sei o quê. E aí a Progep avaliava aquilo ali, via o que é que dava para fazer e seguia ou não, né? Só que agora esse documento ele não é mais opinativo, ele não é mais de sugestão, né? Esse é um planejamento que precisa ser feito. Então, justamente, eu tenho aqui esses servidores que têm interesse em fazer mestrado, né? Eles têm interesse em fazer o mestrado. Mas ainda vão se inscrever nisso aqui. Não importa. Se essa pessoa tem interesse, ela tem a pretensão, a vaga dela precisa estar coberta no plano de desenvolvimento de pessoas. E se ela não passar no curso? Não tem problema. Você não vai usar aquela vaga, isso não vai ser, não existe penalização por não usar aquela previsão de vaga, certo? E aí no ano seguinte o chefe prevê de novo, né? Coloca lá, e se a pessoa passar, essa etapa pelo menos já está cumprida para que ele possa se afastar. Alana, eu tenho uma pergunta. E com relação assim ao prazo desse plano de desenvolvimento, quando é que o chefe tem que informar isso daí? Existe um tempo, por exemplo, de fevereiro a março, entendeu? Existe um tempo. O desse ano para o ano que... O desse ano já foi ano passado, né? E aí no início do ano teve até um período para você corrigir tudo, se precisasse. Mas para o ano que vem ainda não teve esse prazo, certo? Isso deve acontecer aí nesse segundo semestre. A Progep avisa, a gente vai reencaminhar, vai reforçar isso, né? Porque, por exemplo, o departamento de privado, ele fez esse preenchimento, né? Eu vi lá no PDP, eu vi que tem vagas. Tem. Na direção tem também, agora tem outros setores que não tem, né? Então, e isso pode acontecer, só para deixar isso claro, isso pode acontecer tanto porque não teve esse preenchimento, né, desse formulário no SIG-RH, né, quanto porque o formulário foi preenchido errado ou faltou alguma informação e a Progep não colocou, entendeu? Eu falo porque também aconteceu isso com a gente. E eu questionei, né, eu fui atrás, eu pedi para ver o formulário que a gente enviou para ver se estava errado, né? Foi um estresse. Né? Aí depois eles abriram de novo o período para correção, e aí eu preenchi todinho, mandei para a pessoa do setor, olha, tá certo, se eu botar assim, vai aparecer. A pessoa, tá certo, ok. E aí eu sosseguei e realmente quando foi corrigido, apareceu. Né? Então, assim, eu quero só deixar isso claro que pode não ter sido uma questão necessariamente de ausência do formulário, mas porque faltou alguma informação, a Progep não é transparente, ela não é clara nesse sentido, não tem um retorno das informações que a gente manda, então a gente manda e não sabe, só sabe quando é publicado. Né? Então é bom sempre manter contato com a divisão responsável, que é a divisão de capacitação profissional, certo? A DSCP. Né? Agora eu vou olhar aqui o chat rapidinho. Alana, possui uma pergunta. Esta vaga mencionada no PDP, indicada pela matrícula do servidor? Não, ela não é indicada pela matrícula, ela não é pessoalizada, Michele. Ela é só uma quantidade. Então, digamos, aqui nesse setor de 3 pessoas, eu tenho 2 que têm a possibilidade e a intenção de se afastar. Então, eu vou prever aqui 2 vagas. Né? Mas fulano não foi, Cicrano teve essa outra oportunidade que apareceu aqui. Posso usar para Cicrano? Pode, certo? Ela não é pessoal, não, certo? Então, qual é a minha recomendação nesse sentido? Quando abrir o período, você conta a quantidade de professores,
no caso das chefes de departamento, você vê quantos podem se afastar sem prejudicar as atividades e você prevê aquilo ali para docentes. É a mesma coisa para os técnicos. Eu tenho 4 técnicos, eu tenho 3 técnicos no meu setor, eu posso afastar um sem prejuízo, né? Então eu vou prever uma vaga. Independentemente de você saber ou não se aquelas pessoas têm interesse. Por quê? Porque se por acaso aparece uma oportunidade, a pessoa dá na caneta, faz um mestrado, passa. E, olha, eu quero, né, me afastar. Você, como chefe, você tem esse atendimento aqui da burocracia, pelo menos, ele está resolvido. Né? Alana, eu tenho uma dúvida sobre isso. Claro. O limite ainda é de 25%, que pode ser. Mas ele é para toda a instituição, professor. Não é por setor, não, né? Não é 25% do departamento. É para toda a instituição. Tanto que agora, para os técnicos, até onde eu sei, isso não existe previsão que isso aconteça para docentes, mas para os técnicos, além dessa burocracia, a gente precisa ser aprovado no edital interno da universidade para poder se afastar para a qualificação. Então, além disso, a gente ainda tem uma outra burocracia interna, né, que para poder se afastar, a gente precisa ser aprovado nesse edital. Né? Então, quer dizer que, em tese, pode se afastar mais até do que 25% em determinado setor, né, ou menos. Mas aí isso também cabe à chefia do departamento, professor, porque se afasta mais do que 25% no setor, você está tendo problema ali para poder cumprir carga horária, para poder dar suas aulas. Então, assim, isso também requer um ajuste interno. Né? É porque já aconteceu, assim, fato... onde se discutiram, assim, questões, mas tá 27, tá 28, tá 30, entendeu? Uhum. Na época, mas tá bom. E a dúvida era também a seguinte, esse cálculo é feito separado, professor e servidor, ou... Professor, você, no formulário, porque infelizmente como não está aberto, eu não consigo mostrar, mas no formulário você prevê a categoria. Você tem que discernir qual é a categoria, se ela é docente, se ela é técnico, entendeu? E no plano vai aparecer para docente e para técnico, entendeu? Mas o teto não é um só. O teto é um só, o teto é da instituição. Certo. Obrigado. Alana, então, assim, o quantitativo, de acordo com o setor, é uma decisão discricionária do chefe. Isso é algo que o chefe que vai decidir, né? Isso. Ok. Uhum. Certo? Mais alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Então, essa é a primeira etapa. Tá. Aí, beleza. O PDP está aprovado, tá ok, você tem vaga ali para você. Então, eu, como técnico, eu passei aqui no mestrado e eu quero me afastar. Isso, estando atendido, né, tem um edital, que também é anual, né, ele sai normalmente ali entre outubro e novembro, que a gente precisa se submeter. Né? Então, se a gente tem a intenção de se afastar no ano seguinte, a gente, enquanto técnico, precisa se submeter a esse edital para fazer. Né? E aí, eu não vi ninguém que tenha sido reprovado, certo? Só para deixar isso claro. Né? Ninguém que tenha entrado no edital e tenha sido reprovado. Mas, né, só para dizer que ainda tem mais essa etapa. E Fabiana, vamos fazer, Fabiana? Vamos fazer. Se tiver onde vender, eu compro. Vai estudar mais não. O juiz já tá história, viu, Fabiana? Você tem capacidade, sim. Quero mais não, problema não. Eu não julgo. Só digo isso. Então, e por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente abre a solicitação, essas etapas precisam estar comprovadas. Então, eu tenho que mostrar no PDP que aquele afastamento está previsto, eu tenho que mostrar que eu fui aprovado naquele edital, e isso precisa constar na documentação. Né? Então, assim, Alana, ficou mais burocrático? Ficou. Infelizmente, ficou. E aquela resolução que a gente tinha feito ali no início da gestão do Fredis, né, que eu sentei contigo e tudo, Fabi, a gente saiu perguntando nos setores quem é que queria se afastar nos próximos anos, para a gente ter uma ideia. Eu fiz todo um estudo, gente, bonitinho, direitinho. Tudo isso foi trabalho que foi para nada. Né? Assim, não foi para nada porque sempre,
conheci um bocado de coisa, aprendi um bocadinho sobre as resoluções. Mas foi um trabalho que foi em vão, porque, justamente, essas resoluções, elas se sobrepõem às nossas. Então, mesmo que a gente tenha um critério para chegar e dizer, poxa, fulano já se afastou agora, por que, né, vamos dar a vez para Cicrano? Isso vai se dar na base só do combinado e da conversa, porque não tem nada que impeça isso, por exemplo. Esse edital, ele tem alguns pontos nesse sentido. Por exemplo, o servidor que vai fazer para mestrado, ele ganha mais pontos do que o servidor que vai fazer para doutorado, porque justamente ele está na base ali. Né? Então, o servidor que já tem um mestrado, ele já tem ali um aumento salarial, né? Então, é mais ou menos isso, é para tentar que, tipo, quem não tem, tenha mais chance de ter. Né? E aí, mesma coisa se o servidor já tem doutorado e vai pedir o afastamento para um pós-doutorado, né? Ele vai pontuar menos. Né? E tem outros fatores, como tempo de serviço, tempo que não está ausente, né? Se você se afastou recentemente, você vai pontuar menos, justamente para dar chance para quem ainda não se afastou, e esse tipo de coisa. Mas, como eu disse, eu não vi ninguém que tenha se submetido a esse edital que não tenha sido aprovado, certo? Agora, querendo ou não, é mais um outro processo, é outra documentação que precisa ser juntada, né? É outro mecanismo de controle, certo? Deixa eu só ver aqui no meu arquivo se tem mais alguma coisa que eu queira falar. Pronto. E aí, em relação à licença capacitação, que é aquela de até 3 meses, a restrição é que, além, né, dessa previsão no plano de desenvolvimento, o curso ele tem que ter mais de 30 horas semanais. Isso tudo está no decreto, né? Mas só para vocês saberem que tem uma carga horária mínima. Então, se eu vou me afastar por 3 meses, eu tenho que pegar um curso de bastante horas, né, para poder atender isso. Né? Ele pode ser à distância, certo? Ele não precisa ser um curso presencial, ele pode ser à distância. E ele precisa estar relacionado à atividade desenvolvida e precisa ser aprovado pelo chefe. Então, assim, mesmo que não tenha uma relação tão direta com a função de secretariado, com a função de agente de gestão de pessoas, por exemplo, ou com a função de secretaria de curso, se o chefe entender que aquilo ali vai melhorar o desempenho do servidor, se ele entender que aquilo ali está ok, ele pode fazer esse julgamento de mérito, né? Ele atesta isso. E, pelo que foi informado para a gente, a DSCP não vai fazer esse julgamento de mérito. Se já tem o aval do chefe imediato, foi aprovado pelo setor, eles vão dar andamento, certo? Ele não vai fazer, tipo, chegar e dizer, não, por que a pessoa vai fazer esse curso de tradução? Não, eles não vão fazer esse questionamento, ok? Bem, pessoal, é isto, tá? Não tenho mais nada aqui para trazer. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sabem que a gente está sempre à disposição, ou eu ou Luísa, né? No e-mail, no WhatsApp, qualquer coisa, para ligação também, né? Dentro da razoabilidade. E é isso, gente. Se quiser perguntar qualquer coisa, tá aberto. Alana, eu vou ver teu videozinho para saber se eu entendi direitinho a história da frequência, tá? Ok, Fabi. Eu não sei se... Alana, você já disponibilizou também o vídeo das férias? Também já tá lá. Pronto. E aí a gente vai disponibilizar também o PDF com o passo a passo das férias. E esse do material do afastamento, os decretos. Sim. E as legislações respectivas. Tá bom? Alana, me diz só uma coisinha. Com relação à gravação, tu vai disponibilizar o link? Eu vou colocar no YouTube. No e-mail. Vou colocar no YouTube, aquele mesmo canal. Porque, como eu tô gravando do meu computador, o arquivo vai ficar enorme. Talvez eu precise editar, talvez eu precise cortar em áreas. Ok. Né? Então, isso vai sair. Não pode não sair hoje, nem amanhã, nem semana que vem, mas vai sair. Certo, tá joia. Tá bom. Então, obrigada, pessoal. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Sempre um prazer rever vocês. Viu? Parabéns. Muito obrigado. Obrigada a você, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Bom dia para vocês. Bom dia, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.